Bom, agora mudando o eixo, enquanto o presidente discursava na ONU, aqui no Congresso Nacional eram derrubados vários pontos dos vetos que ele tinha posto à lei de abuso de autoridade. Exatamente 18 dos 33 vetos. Foram mantidos os pontos que falavam sobre o uso desnecessário de algemas e a produção de imagens de presos sem consentimento. Só faltava, né? Senhor preso, o senhor permite que eu tire a sua foto? Fica sujeito a prisão, multa e indenização e até perda de cargo público em caso de reincidência, o agente que atribuir culpa publicamente antes de formalizar uma acusação. E também o que insistir no interrogatório de quem optou por se manter calado. Ora, quer dizer que não pode mais interrogar? Não vou falar. E aí não pode retrucar? Pode perder o cargo também o juiz que não conceder liberdade provisória ou habeas corpus quando estiver previsto em lei. Sempre está previsto em lei, né? E também quem decretar prisão em casos não previstos. O agente que impedir preso, réu ou investigado a se consultar com seu advogado, e aí o lobby da OAB vai ser punido, assim como quem negar acesso aos dados da investigação. E o Major Olímpio teve uma avaliação aí das mais contundentes, se não agressivas, à decisão da derrubada dos vetos. Vamos ouvi-lo, ele que, por enquanto, é do PSL. É um tapa na cara do cidadão brasileiro. Os vetos que foram derrubados são medidas que vão criminalizar a conduta de juiz, de promotor, de policial, de auditor da Receita. Qual foi a nossa resposta? Então a gente põe na cadeia quem está trabalhando pela segurança, pela justiça. Bom, como é a justiça que vai decidir sobre isso, imaginem só quantas vezes ela será acionada, não? Zé Paulo, é verdade, aí nós temos dois pontos que têm de ser levados em conta, né? O primeiro, há sim, por parte de alguns parlamentares, um sentimento de revanche com essa lei de abuso de autoridade. Isso é inegável, não é da maioria, não são de todos, mas muitos deputados que são perseguidos, muitos senadores que estão sendo investigados, querem sim essa lei de abuso de autoridade para dar uma espécie de resposta, né, para o Poder Judiciário. Aceleraram a votação público depois da busca e apreensão no gabinete do senador Fernando Bezerra. Foi marcado pelo presidente do Senado, né, na semana seguinte dessa busca e apreensão, no mesmo dia em que ele foi, depois nós podemos falar aqui, constrangedora, né? Conversar com o ministro Dias Toffoli. Agora, o outro ponto é o seguinte, é preciso dar um freio no Ministério Público e em algumas autoridades do Judiciário, porque claramente cometeram excesso durante a Lava Jato. Claramente cometeram. Esses casos não estão concluídos, mas não é preciso ser um especialista aí em legislação para entender que eles ultrapassaram o limite em alguns pontos durante a Operação Lava Jato e revelações já foram feitas de testemunhas, alguns vazamentos de informações que nos levam a esse pensamento. Agora, esta lei, do jeito que foi feita, é a lei ideal ou não é a lei ideal? Essa é a pergunta que tem de ser respondida para o nosso ouvinte. Por exemplo, não é por conta da história das algemas, né? A história das algemas era um símbolo, né, do abuso de autoridade. A história de você colocar algema em quem não precisa, fazer o que fizeram com o Sérgio Cabral, e nesse caso eu estou defendendo o Sérgio Cabral, porque não precisava colocar algema daquele jeito no Sérgio Cabral. Não é por isso que eu acho que o Sérgio Cabral é um inocente. Até porque ali ele não foi tratado como preso, ele foi tratado como alguém da idade média que estava sendo levado para ser jogado de um penhasco, né? Ele estava preso à cintura, aos pés e aos pulsos, né? Então, o negócio só faltou aquela bola de ferro, né? Então, assim, do jeito que a coisa foi feita, né? Nós vamos ter, claro, um saldo positivo aí para freios e para que os procuradores, para que os promotores e juízes, eles tenham um pouco mais de cautela em determinar essas operações, né? A história da condução coercitiva, por exemplo, né? Agora é preciso mas esses limites que são problemáticos, né, Pedro? Aí é que tá. Preciso que você faça uma convocação prévia antes de você determinar. Olha, alguns dos vetos derrubados pelo Congresso Nacional ontem. Um dos pontos prevê pena de 1 a 4 anos de detenção para juízes que decretarem a prisão de réus em desacordo com as hipóteses legais.
Esse item foi criticado por magistrados e procuradores porque é muito abrangente e permite interpretações que possam inibir ou que poderão inibir as investigações. Então, detenção para juízes que decretarem prisão de réus em desacordo com a hipótese legal. A hipótese legal é clara. Nem O desacordo talvez não seja tanto. Agora, é preciso lembrar que quem vai julgar isso aqui é um juiz também. Não é a Câmara dos Deputados que vai dizer, olha, você prendeu fulano em desacordo com a previsão legal. Ontem também, para dar mais um exemplo, os parlamentares decidiram punir com pena de 6 meses a 2 anos de detenção quem negar ao interessado, seu defensor ou advogado, a qualquer procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, exceto peças cujo sigilo seja imprescindível. Isso a gente viu na Operação Lava Jato. Muito advogado reclamando, não tive acesso à acusação, eu não sei o que a acusação está dizendo contra o meu cliente, eu não posso me defender sem saber do que ele está sendo acusado. Mas na maioria das vezes sabiam sim, né, Rafael? Também era uma maneira de ganhar tempo, né? Então, aí é subjetivo também, né? Você não está no alto... A primeira hipótese lá, Rafael, você decretar a prisão de alguém em desacordo com a lei, né? Mais ou menos isso que diz aí o artigo que passou da lei de abuso de autoridade. O juiz pode decretar a prisão de alguém quando ele está atrapalhando a investigação. Atrapalhar a investigação, né? Prejudicar a investigação, tentar obstruir a produção de provas, isso pode ser um critério subjetivo, né? O sujeito está se encontrando... Desculpa. O sujeito está se encontrando com uma testemunha. Ele está coagindo testemunha? Ele não está coagindo a testemunha? Né? O juiz vai poder ser punido se ele decretar a prisão dessa pessoa? É algo que pode estar ali numa linha muito tênue, né? Campo da subjetividade. É claro que a gente tem que condenar aqui essas prisões que são decretadas de forma arbitrária. Agora, é o caso de punir criminalmente a autoridade que está fazendo isso? Essa que foi a discussão e pelo que o parlamento decidiu, é preciso sim punir essa autoridade que passa desse limite na esfera criminal. Porque senão, viu, Pedro, o que nós vamos conseguir é aumentar a sensação de impunidade, porque é uma ameaça. É uma ameaça à autoridade que nós estamos tendo aí. Mas também não dá para permitir que as autoridades façam tudo o que bem entendem em nome de um bem maior. Esse é um lado. O outro lado é a ameaça àqueles que estão cumprindo. Você quer um exemplo bom? A história dos advogados do Adélio. Toda lei que protege o cidadão, né? Toda lei é bem-vinda. Eu não tenho absolutamente nada contra essa lei de abuso de autoridade, exceto naquilo que represente alguma forma de intimidação a quem investiga e a quem julga. Agora, do ponto de vista das garantias individuais, quanto mais, melhor. Eu acho que o que falta, isso supre uma carência que há aqui no Brasil, no exercício da cidadania, que é abundante em países desenvolvidos, né? Você acha mesmo, Cláudio? Que é mais do que a Constituição Cidadã de 1988? Exacerbou os direitos e garantias individuais? Mas estamos muito aquém disso. É só você verificar os números de, por exemplo, de escutas telefônicas que são feitas no Brasil. Imagina, eu vi um levantamento comparativo. Eu vi um levantamento comparativo, por exemplo, nos Estados Unidos, as escutas telefônicas, o número de escutas telefônicas e nos Estados Unidos é uma coisa mais complexa. A federação lá, de fato, é praticado. O número de escutas telefônicas é de cerca de 5% do número de escutas telefônicas anuais no Brasil. Isso é um claro sintoma de abusos que são cometidos contra os cidadãos. É gente que é mantida sob escuta durante meses a fio, para ver se Mas não à toa, né, Cláudio? Não sei. A gente vive no Brasil, o Zé Paulo acho que tem, viu, Cláudio? O Zé Paulo acho que tem vive num país que as pessoas, o problema não é nem a autoridade, o problema é o guarda da esquina, né? Como disse Pedro Aleixo lá atrás no AI-5. O Zé Paulo levanta um ponto aqui que é muito interessante, que é o seguinte: não adianta você ter essa lei, criminalizar, tentar botar o juiz na cadeia, se nós não vamos ter apuração, porque hoje há instrumentos para punir juiz e promotor, que autoriza busca e apreensão, que autoriza escutas permanentes, como você está dizendo. Você tem instrumento hoje, tem corregedoria, tem Conselho Nacional do Ministério Público. Mas será que lei que não esses órgãos vão agora estar mais motivados a fazer essas investigações?
né? Você pode punir, sim, um juiz que... Ou você acha que não há punição... Eles são corporativistas, E vão ser menos corporativistas por causa dessa lei? Essa é a pergunta que o Zé Paulo levanta aqui, que é interessante. Talvez a lei crie um pouquinho mais de constrangimento, né? E dê mais instrumento para que a pressão seja mais efetiva, mais eficaz na hora de enquadrar determinados exageros que notadamente acontecem. Né? Você já viu como é que menor de idade encara a autoridade, Rafael? Não, mas aí é outra coisa, né, Zé Paulo? Não é a mesma coisa. Não é outra coisa, não. Vai ser assim também com os maiores de idade com essa lei aí que ameaça as autoridades. Ele sabe que não vai ser punido. É outro campo da como assim não vai ser punido? O menor sabe que não vai ser punido. Não é outro campo da discussão, não. Eu estou dizendo que agora com essa lei que ameaça autoridades, que é isso? vai haver abuso da parte daqueles que cometem os crimes, que se sentem impunes. Então me explique num exemplo prático. O que é que muda quando um rapaz de 18, 17 anos, melhor dizendo, de 16 anos, for pego roubando carteira na Praça da Sé? A lei de abuso de autoridade não muda em nada a situação dele. Ele continuará tão impune quanto era antes. Aí eu estou fazendo uma comparação, que a reação que hoje tem o menor vai ser também daqueles que forem implicados aí em alguma acusação. Se a acusação não tiver fundamento, se ele por pegar causa alguém, da ameaça se ele pegar alguém que representa sobre a autoridade. Se ele pegar alguém que não roubou carteira na Praça da Sé e dizer que o cara roubou, aí ele abusou da autoridade. Agora, se ele provar que o cara roubou a carteira, um abraço. Ele vai responder como ele responde hoje. Vamos ver na prática como vai funcionar. A Thaís falou uma coisa aí que acho que passou até despercebido dos demais. A lei que pega e que não pega, né, Thaís? A lei que pega e que não pega, que é uma característica do Brasil, né? O Pedro ressalta a quantidade de instrumentos que já existe para punir, para coibir esse tipo de atitude, mas o Brasil, os poderes no Brasil são altamente corporativistas. E Zé Paulo, só para me colocar aqui um ponto que a gente não discutiu, qual é o efeito político dessa decisão do Congresso Nacional, dessa atitude do Alcolumbre, né, de ter feito essa articulação, que inclusive colocou ali também em risco a votação da reforma da Previdência. Quer dizer, qual é o efeito político dessa atitude do Alcolumbre? A gente sabe que o Senado vai ter um papel relevante em várias discussões daqui para frente que o governo precisa, inclusive para a pauta econômica, né? Eu acho que esse é um ponto que levanta muita preocupação de qual é o efeito que isso vai provocar na avaliação e nas votações que tem pela frente na agenda econômica.